E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? É, eu estou de volta, né? Nessas últimas 2 semanas, vocês sabem que eu fiquei afastado, eu contraí a Covid-19 e não posso, de forma alguma, começar essa aula de hoje sem fazer referência a isso. Não para fazer um relato da minha experiência pessoal, mas para chamar a atenção de vocês, né? Eu, felizmente, não engrossei a macabra estatística do número de mortos, né, cada vez mais crescente no Brasil nestas últimas semanas, porque o meu caso foi um caso, digamos, especial. Eu tive um tratamento muito antecipado, muito rápido, eu fui internado, né, no hospital rapidamente, então tive toda a assistência médica, da minha família também. Então eu fui medicado, não tenho histórico de problemas cardíacos, pressão alta, não sou diabético e não sou uma pessoa evidentemente tão jovem assim, mas tenho 43 anos apenas. Algumas pessoas contraem a Covid-19 e não manifestam nenhum sintoma, são assintomáticos, né? Não foi o meu caso. O meu caso, de fato, houve um comprometimento pulmonar, então eu corri sim alguns riscos. É, no momento em que eu estou gravando essa videoaula, eu confesso para vocês que ainda estou me recuperando, mas não poderia, de forma alguma, nesse meu retorno, deixar de passar essa mensagem. Vocês são jovens, meus alunos do nono ano, e vocês fazem parte de um grupo, né, de pessoas que se contraírem essa doença, dificilmente correrão sérios riscos, né, devido à idade de vocês. No entanto, é importante a gente ter cuidado para que a exposição desnecessária em lugares públicos faça com que vocês possam depois repassar, contaminar outras pessoas mais velhas da família de vocês, os pais, né, os avós. Então eu queria deixar essa mensagem logo no começo do vídeo, certo? Vamos à aula então. Pessoal, o título da nossa aula de hoje é Cidadania, Direitos e Deveres. Nessas últimas 2 semanas em que eu estive afastado, vocês começaram a estudar o primeiro capítulo do livro de História sobre a proclamação da República, ok? Então, algumas factualidades vocês já tiveram acesso, vocês viram como se deu aquele processo de queda da monarquia e a implantação da República no Brasil. Então, a nossa aula de hoje vai ser uma aula diferente, já que nós vamos trabalhar dois conceitos que são fundamentais para a gente amarrar bem esses fatos que nós estamos estudando. Tanto no capítulo 1, que vai tratar exatamente da proclamação da República, como no capítulo 2, que vai tratar de uma república já consolidada, digamos assim, né, já é uma realidade, mas que nós vamos estudar de que forma as elites políticas, as elites econômicas governaram o Brasil ao longo desse período, certo? Vocês sabem, inclusive, eu vou passar o slide aqui para vocês acompanharem, que o título, o tema da unidade que engloba capítulo 1 e capítulo 2 é cidadania. E tem como subtítulo os direitos e os deveres de todos nós, certo? Então, quando a gente pensa em cidadania, nós vamos pensar num equilíbrio, numa balança de direitos e deveres, ok? Ao longo da nossa aula, eu vou mostrar a vocês a importância de nós compreendermos o significado, o conceito de cidadania, para nós podermos entender a importância, inclusive, de nós estarmos estudando o início da República no Brasil, ok? Então, esses dois conceitos vão ser importantes na aula de hoje: o conceito de cidadania e o conceito de república.
Então, o primeiro capítulo, a proclamação da República, e o segundo, a República Oligárquica, fazem parte, portanto, da unidade 1. Essa unidade 1 que tem como tema cidadania. O objetivo da nossa aula de hoje vai ser refletir sobre os conceitos de cidadania e república e entender sua importância no processo de transição para o regime republicano no Brasil. Ok? Então, a proclamação da República, o início da República no Brasil, é um marco importante, é um momento importante para que a cidadania se consolide em nosso país. Agora, a cidadania é um processo. Nós estamos construindo essa cidadania. A proclamação da República, ou seja, o fato do Brasil deixar de ser uma monarquia e passar a ser uma república, é um momento muito importante na construção dessa cidadania, certo? Por isso, o objetivo da nossa aula vai ser refletir sobre esses conceitos, né, de cidadania e de república, para nós entendermos melhor os fatos que nós estamos estudando no início da República no Brasil. Os objetos de conhecimento, portanto, ou seja, aquilo que nós vamos estudar nesta aula, são os conceitos de cidadania e república, a questão do equilíbrio entre direitos e deveres, porque quando nós falamos em cidadania, nós estamos falando numa ação, e essa ação pressupõe que nós usufruímos dos nossos direitos, direitos conquistados, né? E que nós ainda evidentemente temos muito a conquistar, mas também o cumprimento das nossas obrigações. Então tem que haver esse equilíbrio. Nós vamos ver também a diferença entre direitos civis, políticos e sociais e a importância da participação nos movimentos coletivos. Ok, pessoal? Então esse é o nosso objetivo e também os objetos de conhecimento da aula de hoje. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer exatamente, e eu acho isso super importante, é definir esses conceitos. O que é exatamente cidadania e o que é república, e como as duas coisas estão relacionadas. Ora, segundo o dicionário Michaelis, cidadania é a qualidade de cidadão, título conferido como homenagem ao indivíduo por uma cidade. Então, essa é a origem, né, do termo cidadania. Vocês já devem ter relacionado, evidentemente, porque as duas palavras se parecem bastante, né? Cidadania vem de cidade, as duas coisas estão ligadas, porque a partir do momento em que nós vivemos numa coletividade, quando nós vivemos com outras pessoas, nós temos que ter leis, né? Normas, direitos, obrigações. Então, quando nós vivemos numa cidade, numa sociedade, nós temos que cumprir obrigações e nós temos também direitos, né? Por isso nós somos cidadãos. Por isso a palavra cidadania está relacionada à cidade. Você não pode pensar num cidadão como uma pessoa que vive isoladamente. Ele vive, o cidadão vive e exerce a cidadania com outras pessoas, vivendo numa coletividade. Ok, pessoal? E república? O que a república tem a ver com a cidadania? República é uma forma de governo, segundo, né, a definição do dicionário Michaelis, é uma forma de governo no qual o Estado tem em vista servir à coisa pública e aos interesses comuns dos cidadãos. Então veja bem, pessoal, a própria palavra república significa coisa do povo. Então a república é uma forma de governo em que o Estado, ou seja, em que o governo procura atender os direitos das pessoas. É por isso que cidadania está relacionado com a república. E é por isso que o tema que liga capítulo 1 e capítulo 2 é cidadania. Por quê? Porque o capítulo 1 e o capítulo 2 vão tratar da República no Brasil, do início da República no Brasil. Significa dizer que foi um marco, que foi um momento importante para nós começarmos a construção da nossa cidadania, da cidadania no Brasil.
Essa construção é importante que nós sempre frisemos. Ela se processa ainda, certo? É nossa responsabilidade. Nós queremos usufruir dos nossos direitos, mas temos que cumprir com as nossas obrigações. Então, esse equilíbrio, se nós conseguirmos, né, equilibrar a vontade de exercer nossos direitos, mas o cumprimento das nossas obrigações em todos os setores, né, em todos os níveis da nossa vida, aí sim nós vamos contribuir para o exercício da cidadania e para a construção, evidentemente, de um país melhor, né, de uma sociedade melhor. A república é o regime, é a forma de governo onde a possibilidade de nós exercermos a cidadania é maior, porque é um Estado que tem como preocupação atender às necessidades das pessoas. Certo, pessoal? Continuando. A Wikipédia ela traz uma definição simples e interessante, que resume o que eu acabei de explicar a vocês. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, pessoa, em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Ou seja, pessoal, vamos mentalizar isso, certo? Direitos e deveres estão interligados na vida social. Não quando eu penso só em mim, mas veja bem, vocês agora, neste momento, estão usufruindo de um direito. Por quê? Porque vocês têm direito à educação, vocês têm direito às aulas, a frequentar a escola. Eu tenho a obrigação, como professor, ministrar a aula para vocês. Então veja como há o casamento dessas duas condições. Vocês estão usufruindo o direito de ter esta aula. Mas vocês só estão tendo essa aula porque eu estou cumprindo a minha obrigação como profissional e como cidadão de gravar esta aula para vocês, né? Então, os direitos e as obrigações, elas estão interligadas. Se as pessoas não cumprem as suas obrigações, os outros não têm como usufruir dos seus direitos, certo? Então, as coisas estão conectadas. É muito importante a gente perceber isso aí. Observem essa balança, né? Ela é muito interessante, tanto que a balança da justiça é muito usada quando a gente quer ilustrar esse conceito, né, tão importante, que é o próprio conceito de justiça. Quando a gente pensa na cidadania, nós vamos relacionar o conceito de justiça. E observe que a deusa da justiça, né, que vocês estão vendo aí à direita agora, a Tênis, ela segura, né, é uma representação clássica da justiça, né, da deusa da justiça. Ela está segurando uma balança, e nessa balança se equilibra os direitos e as obrigações, ou seja, os direitos e os deveres. Coincidentemente, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas eu confesso com toda sinceridade que não foi intencional mesmo. Mas eu estou vestindo uma camisa, né, de uma banda cuja capa do disco usa justamente essa deusa, né, para vocês verem que é uma representação social conhecida. A ideia da balança da justiça. De um lado os direitos e de outro lado os deveres, né? Então por isso eu queria que vocês agora comigo pensassem um pouquinho o que é, ou quais são exatamente os direitos e quais são as obrigações, porque muitas vezes essas coisas se confundem. Então, por exemplo, respeitar as leis. Respeitar as leis é um direito ou é uma obrigação? Ter lazer, saúde e proteção contra a violência. Isso é um direito, né? Ou seja, eu tenho que ter esse direito ao lazer, à educação. Não é uma obrigação, é um direito. Agora, respeitar as leis, eu poderia dizer sim, é uma obrigação. Eu tenho a obrigação de respeitar as leis. Mas entendam que tem a ver com direito também. Porque se eu não respeitar as leis, isso pode prejudicar o direito das outras pessoas. Então vejam que direitos e deveres, né, são duas coisas que estão sempre relacionadas.
Preservar os bens públicos, né? É uma obrigação. Ter um lar e ser educado por uma família é um direito. Ser tolerante com as diferenças é uma obrigação. Certo? Então nós temos que pensar sempre nesse aspecto da balança, né? E aí nós, quando pensamos nos direitos e nos deveres, se eles forem cumpridos e usufruídos, aí nós temos a justiça, né? Aí nós vamos pensar na ideia da justiça, ok? Então é como se fosse uma moeda, é como se a cidadania fosse uma moeda que tem duas faces. A face do direito e a face do dever. Eu até escrevi aí, né? A educação é um exemplo disso. Então veja bem, vocês, como alunos, vocês têm direitos e têm obrigações. Vocês têm direito a uma escola, vocês têm direito a livro didático, a fardamento, a alimentação, às aulas. Mas vocês têm também uma série de obrigações, como, por exemplo, as tarefas. As aulas que vocês têm direito de assistir, vocês têm a obrigação de assistir também, né? Então veja como essas duas coisas, né? Essas duas faces, né? Da cidadania, elas se completam e são muito interessantes. Então, eu gostaria de deixar algumas perguntas, né? Para vocês refletirem a respeito. Eu coloquei, que tal pensar, né? Por que você acha que existem as normas e as leis? Qual é a importância de segui-las? Qual é a relação das normas e leis com o exercício da cidadania? Então, essas questões, evidentemente, nós não vamos nos aprofundar, até porque a gente já está discutindo, mas eu gostaria que quando nós estivéssemos na aula pelo Google Meet, né, na nossa aula síncrona, a gente pudesse trazer à tona esses questionamentos, certo? Vamos seguir. Logo na abertura da unidade, no livro de vocês, tem uma imagem, certo? De um movimento social, né? De um ritual, e está escrito assim: Caminhada dos Terreiros, cortejo que reúne adeptos de várias religiões na luta pelo fim da intolerância religiosa. Isso em Recife, em 2018. Então, essas pessoas estão aí reunidas em prol, elas estão se manifestando contra a intolerância religiosa. E aí eu pergunto a vocês na tela: participar de movimentos sociais é um direito ou um dever? Veja que coisa interessante, né? Quando o brasileiro vivia na época da monarquia, né, os nossos direitos eram bem menores, né? Porque havia um poder muito grande concentrado na figura do imperador. A partir do momento que nós temos a proclamação da República, lembrando que República significa coisa do povo, nós vamos ter a evolução, nós vamos ter a criação de uma série de leis que vão nos dar direitos, como, por exemplo, a manifestação religiosa. Certo? Na época da monarquia, é sempre bom a gente fazer essa comparação para entender por que a proclamação da República foi tão importante. Por que é importante nós estudarmos e entendermos, né, a passagem da monarquia para a República? E aí eu estou citando o exemplo da religião. Na época da monarquia, por exemplo, nós tínhamos uma religião oficial, que era o catolicismo. E nós tínhamos uma perseguição às religiões afro-brasileiras. Hoje nós não temos mais isso. As manifestações são livres. No entanto, existem movimentos sociais que se preocupam por causa da intolerância. Ou seja, mesmo você tendo direito, algumas pessoas não toleram e se manifestam contra esse direito seu. E aí, por isso eu fiz essa pergunta. Participar de movimentos sociais é um direito ou é um dever? Pessoal, não é uma obrigação. Participar de um movimento social em prol de uma causa que, por exemplo, não seja sua, você não quer lutar por aquilo, não é uma obrigação. No entanto, se nós não lutarmos pelos direitos das pessoas, depois isso pode nos prejudicar.
porque algo que nós, quem sabe, no futuro venhamos a precisar, que os outros lutem, aí eles podem não fazer isso, né? Então, participar de movimentos sociais, quando você acredita naquilo, quando é uma ideia que você acha importante, como, por exemplo, tolerar as opiniões das outras pessoas, no caso aí da religião, é importante participar, certo? Porque o movimento social não é uma obrigação do cidadão, mas o exercício da cidadania pressupõe que a gente também participe, ok? Vamos seguir então. A cidadania sempre existiu? Sempre existiu cidadania, pessoal? Claro que não, né? Assim como tudo na história, a cidadania surgiu num determinado momento. Eu vou até depois, daqui a pouco, indicar um vídeo para vocês do YouTube, né? Vou colocar o link lá na descrição desta videoaula, para vocês verem um pequeno histórico, né, da criação da cidadania, já que esse não é o nosso objetivo aqui. No entanto, a pergunta foi colocada para chamar a atenção de vocês, mais uma vez, que no Brasil, o exercício da cidadania passou a ser algo mais consolidado, com três momentos muito importantes, três momentos chave. Primeiro, a libertação dos escravos, certo? Em 13 de maio de 1888. Um ano depois, com a proclamação da República. E com a proclamação da República, nós temos a Constituição de 1891, né? Fato que vocês já estudaram, e que, vamos dizer, aumentou, né? Naquele momento não aumentou tanto assim, né? As mulheres ainda não podiam votar, os analfabetos não podiam votar. No entanto, a proclamação da República foi um marco importante. E mais recentemente, a Constituição de 1988. Certo? Essa Constituição de 1988 fala em três direitos, certo? Que são os direitos fundamentais, que são muito importantes para a cidadania, que eu gostaria muito que vocês entendessem, certo? Existem os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis. Eu vou resumir para vocês aqui, para a gente não se alongar muito. Os direitos civis, pessoal, têm a ver, por exemplo, com a liberdade de expressão. Ou seja, você dizer aquilo que você pensa. É lógico que nós somos responsáveis pelo que nós falamos, né? Mas ter o direito de se expressar e dizer o que pensa é um direito muito importante. E ele é chamado de direito civil. O direito político, vamos dar um exemplo, votar. Votar ou se candidatar numa eleição, certo? Esse é um direito político que nós brasileiros temos também. E o outro direito é o direito social. Esse direito social, de alguma forma, nós já comentamos aqui. É o direito à educação, é o direito à saúde, é o direito ao trabalho, certo? Então, o conjunto desses direitos nós chamamos de direitos sociais, certo? Então, toda vida que a gente pensar no exercício da cidadania dentro do regime republicano, sempre bom associar, né, a cidadania dentro da república. Aí nós vamos pensar nesses três tipos de direito que estão na tela aí. O direito civil, o direito político e o direito social, certo? Eu estou colocando na tela agora só a imagenzinha do vídeo que eu vou colocar na descrição da videoaula para vocês assistirem lá no YouTube, que conta um pouquinho da história do surgimento da cidadania. Ok, pessoal? É um vídeo pequeno de menos de 5 minutos. Para nós, né, encerrarmos essa nossa aula diferente, né, porque nós não conversamos sobre os fatos, né, da República, da proclamação da República, porque vocês já estudaram, mas nós vamos pensar no significado desses fatos, né? Por que é que eles são importantes para o crescimento, para a consolidação da cidadania no Brasil, que é o tema da unidade 1, que engloba capítulo 1 e capítulo 2. Então eu gostaria de trazer aqui para nós encerrarmos, né, essa parte da nossa aula, um trecho do livro da Lilia Moritz Schwartz e da Heloísa Starling, um livro que eu estou lendo, inclusive, nesse momento. Elas dizem assim: se muitos são os eventos, contextos políticos e culturais que assinalam
esses mais de 5 séculos de existência nacional, alguns traços insistem teimosamente em comparecer na agenda local. Um deles é justamente a nossa difícil e tortuosa construção da cidadania. Então, olha que coisa fantástica, né? Elas dizem no livro. Se tem uma marca, se tem algo que caracteriza a sociedade e a história no Brasil, é justamente essa dificuldade de nós construirmos a nossa cidadania. Né? É por isso que esta aula ela é tão significativa, né? E eu espero, sinceramente, ter conseguido fazer com que vocês compreendam isso. Perfeito, meus caros alunos? Então, como já foi visto, né, por vocês a questão da proclamação da República, os fatos, etc. e tal, nesta aula e na próxima aula a gente vai justamente tentar amarrar, né, essas ideias a partir dos significados que eles têm para a nossa vida hoje, né, enquanto cidadãos. Beleza, pessoal? Agora a gente vai problematizar um pouco o conhecimento, ou seja, eu vou explicar as atividades, viu, que vocês vão realizar ao longo dessa semana. Pronto, eu tirei aqui a captação do meu vídeo, né, para que vocês possam ver a atividade por completo, viu? Agora, no fechamento da aula, eu vou fazer a orientação para a atividade. Vocês, nessa primeira questão, vocês vão ler uma tirinha, certo? Do Alexandre Beck, do personagem Armandinho. O título é Mais Direito para o Povo, Me Poupe, certo? Vocês vão ler, eu não vou ler para vocês agora, vocês vão ler com muita atenção. Aí, na tirinha, a mãe de Armandinho considera o povo sem competência para exercer o direito de votar. Essa atitude assusta o filho, que questiona se eles fazem parte desse povo. Participar de eleições, escolhendo seus representantes, é um dos momentos mais importantes da cidadania. Aí vocês vão responder, em sua opinião, o que é saber votar? Certo? Observem a tirinha com atenção, leiam o texto e respondam o que é saber votar. Na segunda questão, vocês vão ler um texto, certo? Que está aí destacado mais acima, e vão responder a seguinte pergunta: de que forma a educação pode melhorar o exercício da cidadania e promover uma sociedade mais justa no Brasil? Certo? A gente vai pensar na ideia da educação, porque a educação pode nos ajudar a construir uma sociedade mais justa. Lembrando que nós falamos bastante, né? O conceito de justiça está relacionado a direitos e deveres, portanto, à cidadania. Próxima questão, lógico, tem a ver com cidadania também. Vocês vão ler um texto e observar uma charge. Então, na verdade, vocês têm dois textos, né? Um texto escrito em linguagem verbal e uma charge. Inclusive, nessa charge é bem interessante, né? Porque o personagem, o homem, está lendo a Constituição. E ele diz, todo brasileiro tem direito à moradia. Ele está lendo o que está escrito, né? E aí a mulher dele diz, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Essa é uma charge clássica, né, do Miguel Paiva, foi publicado na época, né, que a Constituição brasileira estava sendo feita, a última que foi feita, né, em 88. Vocês vão observar essa charge, vão ler esse texto e vão responder. Porque nem todas as pessoas no Brasil exercem plenamente seus direitos como cidadãos. Porque nem todas as pessoas, né, no Brasil têm esses direitos, né, usufruídos. Ok, pessoal? E vamos para a última questão, para a gente encerrar. Nesta última, cidadania, eu vou ler só o texto de cima. Cidadania tem profunda relação com leis e normas que regulam a sociedade e vão sendo construídas ao longo do tempo como resultado de lutas sociais, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu coloco para vocês um trecho, certo, do Estatuto da Criança e do Adolescente e pergunto: assim como o próprio sentido prático do termo cidadania, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi resultado de. Aí vai aparecer 4 opções para vocês marcarem, viu? Essa é uma questão
objetiva fechada. Lembrando que observem os links abaixo, viu, na descrição do vídeo. Tem os links para vocês aprofundarem algumas questões e o link do vídeo também sobre a história da cidadania. Observem também sempre a linha do tempo, viu? Que eu coloco sempre embaixo na descrição, para que se você quiser ir para determinado ponto do vídeo, já vai estar lá o tempo para você observar. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima. Façam as atividades dentro do prazo, não esqueçam, viu? Valeu, pessoal.